Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e nós hoje faremos a leitura do verso 12 até o verso número 26. Livro de Marcos, capítulo 11, e nós faremos a leitura do verso, a partir do verso 12, melhor dizendo, 12. Marcos 11, verso 12 até o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 11, a partir do verso 12 até o verso 26. No dia quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, nós estamos aqui diante, como eu disse domingo passado, o que nós podemos chamar de o último ciclo da vida de Cristo. Jesus agora está em Jerusalém, e os irmãos percebem que esses versículos eles estão em torno do templo. A própria entrada triunfal do Senhor Jesus, que vimos domingo passado, no verso 11, após a entrada, Marcos nos diz que o Senhor então foi a Jerusalém, e ele afirma dizendo: e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então vejam que agora Marcos, ele nos mostra claramente que Jesus ele está envolvido com o templo de Jerusalém. E nós vamos perceber que Marcos, ele constrói a sua narrativa de maneira a dar a impressão de que a figueira sem fruto, a purificação do templo e a constatação da maldição de Cristo sobre aquela árvore formam um único bloco, formam uma concentração cujo objetivo do Senhor é falar sobre frutificação, é falar sobre dar frutos, é falar sobre o que devemos de fato frutificar. Então, do verso 12 ao verso 26, começando com a figueira sem fruto e terminando com a palavra de Jesus falando sobre fé, oração e perdão, nós vamos perceber que, passando pelo templo, nós temos aqui um único ensinamento que Marcos agrupa para que assim o vejamos. E vejam que o ponto central, como eu disse, trata da falsa aparência daquele que não tem fruto. Então seria mais ou menos como o joio. O joio ele se parece com o trigo.
O joio, ele tem todas as características do trigo, mas a diferença crucial e central é a frutificação. O joio não frutifica, o trigo sim. Então nós vamos perceber que aqui o Senhor ele está falando sobre este tema, e o templo de Jerusalém está inserido nesse propósito. E mais uma vez o Senhor Jesus, ele trata de um tema muito delicado. Ele trata de fato sobre aqueles que são de Jesus, aqueles que são convertidos e aqueles que têm uma aparência, um verniz, uma capa de cristão ou uma capa de servo de Deus, mas na verdade eles não frutificam. E é exatamente isso que Marcos está tratando aqui. Uma curiosidade que podemos levantar aqui desse texto é que esta purificação do templo, que acontece já na semana da morte de Jesus, Jesus iria morrer na sexta-feira, então nós estamos na segunda-feira. Então segunda-feira, quando começa essa ação do Senhor ali no templo, e aí então ao longo daquela semana as coisas iriam piorar e Cristo seria preso e morto. Nós vamos perceber que essa purificação ela acontece próximo à morte de Jesus. Na segunda-feira, quando ele iria morrer na sexta. Mas há uma primeira purificação. Essa não é a única vez que Jesus purifica o templo. Lá no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 13 ao verso 22, no início do ministério do Senhor Jesus, ele já purifica o templo. Portanto, nós temos aqui uma segunda ação do Senhor. Então, assim como a multiplicação dos pães aconteceram 2 vezes, também a purificação no início do ministério de Cristo e agora ao final. No início, Cristo está sozinho. Agora ele está com os seus discípulos, rodeado por seus discípulos, purificando então o templo. E há um aspecto aqui, irmãos, que nós precisamos entender, que é extremamente importante. A partir desta parte da vida de Cristo, nós vamos perceber a mudança, o deslocamento da velha aliança para a nova aliança. Nós temos aqui de fato um contraste. Quando nós pensamos Jesus e o templo, nós temos aqui um contraste entre Cristo, que é representado pelo templo, e o próprio templo, que está degenerado por causa do pecado dos homens. Então o Senhor Jesus mesmo, já no capítulo 12, ele vai dizer que aquele templo ele seria destruído e depois seria soerguido no 3º dia, e ele estava se referindo à sua pessoa. Mas ele também avisa que aquele templo seria destruído de uma vez por todas. Portanto, nós vamos olhar para essas ações do Senhor Jesus, as práticas de Cristo, suas palavras, e ele está, na verdade, fazendo já essa transição do Velho Testamento, da antiga aliança, para a aliança dos últimos dias. Ou seja, Jesus agora já está encerrando o que nós chamamos de lei moral e lei cerimonial. Ele está encerrando isso. Isso vai ser abolido agora na morte de Cristo, e temos o início do período que nós chamamos de os últimos dias. Então a igreja do Senhor Jesus no Velho Testamento agora está passando por essa transformação, quando essa igreja agora vai viver a realidade do Novo Testamento, da nova aliança no sangue de Jesus. Então é por isso que esse episódio de Cristo no templo, temos um contraste entre ele mesmo, o templo perfeito, e aquele templo que está corroído pelo pecado dos homens. Bem, dito isto, nós agora podemos pensar um pouquinho sobre a estrutura do texto e a maneira como Marcos ele expõe aqui a sua narrativa. E Marcos inicia então, para falar da purificação do templo, ele começa no verso 12 ao verso 14, aquilo que nós poderíamos chamar de a figueira sem fruto. Muitos comentaristas eles dizem que o que nós temos aqui é o que poderíamos chamar de uma parábola vivida. Ou seja, o Senhor ele apresenta uma parábola para os seus discípulos, vivendo esta parábola.
Então ele vai falar da frutificação e ele vai demonstrar isso aos seus discípulos. E uma coisa que nós precisamos ressaltar aqui, que é o tema de Marcos o tempo todo, ele está nos mostrando isto, são as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana está no fato de que o Senhor, ele sentiu fome, ele sentiu necessidade, ele precisava comer, ele estava fraco. Talvez nessa manhã não havia ainda feito o desjejum, ou o café da manhã, como nós chamamos aqui no nosso contexto cultural. E aí então ele sente fome. E a ideia é que o Senhor Jesus olha para a figueira, ele está cheia de folhas, e isso é um sinal de que há frutos, ele vai até ela e ele se decepciona. Ele se decepciona porque aquela figueira, de longe, demonstrava uma aparência de que possuía frutos e de que poderia servir ao Mestre, servir a Cristo, mas ela o engana, ele é enganado. E nesse sentido nós podemos perceber a humanidade de Cristo, 100% humano. Mas Marcos também tem o cuidado de mostrar, ao lado da natureza humana de Cristo, ele mostra também a natureza divina. Porque como Deus, ele sanciona uma maldição àquela figueira. E aquela figueira, ela morre, ela seca, e Marcos faz questão de dizer que ela seca desde a raiz, porque o Senhor Jesus sanciona uma maldição sobre ela. E é claro que aqui nós temos uma visão antecipada do que será o grande julgamento. Porque quem vai julgar as nações é Cristo. E Cristo vai julgar a partir dele mesmo. Porque ele vai olhar aqueles que estão debaixo da sua graça, debaixo da sua salvação, e vai perceber que esta salvação nos seus filhos resultaram em frutos. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso um pouco mais à frente. Resultaram em frutos, então ele vai recebê-los, mas os demais vão ser amaldiçoados, eles vão receber toda a ira do Senhor e eles vão padecer por toda a eternidade. Então aí nós percebemos que a figura da figueira, esse quadro, ele mostra não só o Cristo humano, necessitado, faminto, que se decepciona, que fica irado com a situação, mas também o Cristo Deus, o Todo-Poderoso entre nós, aquele que tem poder para julgar todas as coisas, e todas as coisas estão submissas ao julgamento do Senhor, julgamento esse que pode manifestar a sua graça, mas também manifestar a sua ira. Então vejam que Marcos ele tem todo esse cuidado. E é interessante pensar porque aqui nós estamos ali em meados do mês de abril, que era quando se comemora a Páscoa judaica. Mas Jesus ele olha para a figueira e exige dela frutos. Ora, todo bom lavrador daquela época sabia que as figueiras elas iam frutificar somente a partir de junho ou julho, que era o período quando elas davam fruto. A pergunta é, por que Jesus exigiu que em abril, meses antes, aquela figueira ela estivesse carregada de frutos? E irmãos, esse detalhe que escapa da nossa leitura, porque ao ler não temos essa compreensão, nem esse entendimento, é que fortalece aquilo que Jesus quer ensinar. Porque veja só como Marcos ele escreve, ele diz no verso 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Agora veja o verso 13, e vendo de longe uma figueira com folhas. Por que Marcos ressalta que a figueira estava com folhas? Porque esta é a característica das figueiras quando elas têm fruto. Quando a figueira tem fruto para ser colhido, ela está coberta de folhas. Então, não há aqui injustiça da parte do Senhor sobre a criação, porque as figueiras elas podiam sim frutificar extemporaneamente, fora do seu período, e elas manifestavam essa frutificação a partir de sua folhagem. Então o Senhor Jesus, quando coloca os olhos naquela figueira, ele percebe toda a sua folhagem, e ela está gritando bem alto, dizendo, eu tenho frutos.
E quando o Senhor Jesus vai à árvore, não há nenhum sequer. E isso leva o Senhor à ira. A indignação de Jesus é porque aquela figueira, ela era falsa. Ela era dissimulada. Ela aparentava algo que não era. Ela externamente demonstrava algo que na sua essência não existia. Porque o papel daquela árvore era frutificar. E se ela manifesta a sua folhagem, e ela está dizendo que tem frutos, possui frutos, então ela deveria oferecer esses frutos. Mas nós percebemos que há aqui uma mentira, há aqui uma falsidade. Ela está vivendo algo que não está conectado com a sua aparência. Ela aparenta ser algo que não é. E, irmãos, é exatamente este tema que nós vamos encontrar não só na figueira, como na purificação do templo. É exatamente isso que Marcos cuidadosamente vai demonstrar. É por isso que na purificação do templo, que vai do verso 15 ao verso 19, nós vamos perceber que a tônica é exatamente a mesma. Por quê? Porque faça essa pergunta no seu coração: o que era o templo? Qual era o objetivo da existência do templo? Por que Deus ordenou que se construísse um templo com aquela característica? Quais eram os objetivos do Senhor Deus? E o que nós vamos encontrar aqui é o triste contraste entre aquilo que o templo deveria ser e o que ele de fato é, por causa do pecado do homem. É exatamente isto que o Senhor está ensinando. E nós afirmamos que somos templo do Espírito Santo de Deus. E é claro que podemos fazer essas aplicações à nossa vida. E veja, da mesma maneira como aquela figueira, com a sua folhagem, gritando: olha, eu tenho frutos, e o Senhor vai até ela e fica irado. Da mesma maneira o Senhor se aproxima do templo, e aquela construção diz: o nome de Deus é glorificado aqui entre nós, o nome do Senhor é exaltado, todas as nações são convidadas a virem para conhecer, se submeter e adorar ao Senhor. Nós aqui vivenciamos a graça de Deus e ninguém é impedido de poder vivenciar essa graça, vivenciar esse amor, vivenciar essa oferta. Era isto que toda pessoa, inclusive os gentios, que estavam se interessando pelo Senhor e pela sua palavra, quando eles olhavam o templo de longe, estou falando aqui especificamente dos gentios, das demais nações, quando ele olhava para o templo, ele dizia: finalmente eu terei a oportunidade de naquele lugar cultuar ao Senhor, ser redimido dos meus pecados, ter sacrifícios de animais que vão substituir o meu mal. Mas quando eles chegavam lá, isto não acontecia. E por que não acontecia? Porque os dirigentes do templo, os que eram responsáveis pelo culto, eles tiveram uma brilhante ideia. Eles quiseram facilitar a vida daqueles que se dirigiam ao templo. Vejam, nós sabemos que é penoso alguém numa viagem trazer animais, trazer aves. É ruim porque a pessoa, ela também precisa trocar a moeda, porque eles traziam moedas estrangeiras ou moedas de outras regiões e eles precisavam transformá-la em shekel, que era a moeda utilizada no templo. Então eles tinham que sair procurando. Nossa, como isso é desconfortável!
Nossa, até mesmo aqueles que vêm e precisam comprar aves para serem sacrificadas. Gente, é muito desconfortável essas pessoas estarem procurando isso em outro lugar. Por que nós não fazemos isso aqui no templo? Por que nós não vendemos estas coisas? E nós poderíamos vender não apenas grandes animais, mas pequeninos animais. Poderíamos colocar aqui uma casa de câmbio, onde as pessoas viriam. Olha que coisa confortável, que coisa maravilhosa. Elas viriam aqui, fariam o câmbio sem problema nenhum. Nós poderíamos também vender os elementos do culto, que é o sal, o vinho e o óleo. Eles viriam aqui, comprariam muito confortavelmente. Nós daríamos a essas pessoas um conforto a mais no ambiente de culto, no ambiente da adoração. E aí se pergunta, bem, então onde nós vamos fazer isto? Qual o espaço do templo que nós vamos utilizar? E aí alguém teve uma brilhante ideia, vamos utilizar o espaço dos gentios. Porque o templo, ele era formado por muitos espaços. E havia um espaço que era dedicado aos gentios, que ainda não tinham praticado a circuncisão, que ainda estavam no início da sua fé. Então aquele lugar era reservado aos turistas, aos gentios que vinham e ali eles observavam o culto e aprendiam. Não, vamos fazer o seguinte, vamos retirar isso daqui e vamos transformar isso num comércio. E aí nós vamos juntar duas coisas maravilhosas, porque nós vamos ganhar dinheiro e vamos facilitar a vida daqueles que estão vindo de longe. Vocês percebem que a intenção, ela até parece boa. Ela parece genial. Facilitar a vida dos que vêm cultuar. Tirar os empecilhos, tirar os estresses, criar um ambiente tranquilo para eles. Mas há um pequeno detalhe. Deus não ordenou isto ao seu povo. Deus não ordenou e nem autorizou que os homens, em nome de um conforto, em nome de uma visão melhor, e que pudesse satisfazer as pessoas, para que as pessoas se sentissem bem, tranquilas, leves, destituídas dos seus estresses, elas pudessem agora usufruir de serviços prestados pela igreja, pelo templo. Deus não ordenou isso. Quando o Senhor Deus determinou que aquele espaço deveria ser para os gentios, era para que isso acontecesse, mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, eles transformaram aquilo num comércio, e o que eles estavam fazendo era impedindo que os gentios, eles pudessem cultuar ao Senhor. Eles nem se davam conta de que estavam impedindo uma promessa que está lá em Isaías, quando o Senhor convida todas as nações para virem ao templo, à casa de oração, à casa do Senhor, para cultuá-lo. Era isto que estava acontecendo. Cheios de boas intenções, influenciados pelos costumes que eram os comércios facilitados às pessoas, eles transformaram o templo num covil de ladrões. Mas não é uma coisa boa essas pessoas venderem, boa parte desse dinheiro vai para o templo, para sustentar o trabalho do Senhor. Não é boa coisa dar conforto às pessoas, porque afinal de contas elas ficam meio estressadas com relação ao culto. Eles haviam transformado aquele lugar em um covil de ladrões. Porque eles se distanciaram do Senhor e se aproximaram do homem. E o que eu estou dizendo aqui não é uma aproximação para a pregação do Evangelho, para o auxílio, para a manifestação de amor, de graça, não. Eles deixaram de centralizar o Senhor Deus para se tornarem antropocêntricos. E meus irmãos, como isto tem corroído a igreja do Senhor ao longo do tempo.
como nós somos tendentes a nós mesmos. Como nós queremos determinar a forma como deve ser o culto, como deve ser a pregação, como deve ser a liturgia. E nós, na maioria das vezes, há exceções, mas na maioria das vezes, não pensamos nisto, olhando para as Escrituras e dizendo é exatamente isso que as Escrituras dizem. Não, muitas vezes fazemos isso com boa intenção, não há uma maldade enraizada no coração, é lógico que reconhecemos isso, como eu acredito que aquelas pessoas elas não eram más, elas não saíam de casa dizendo eu vou profanar o templo do Senhor, eu vou envergonhar o nome do Senhor com esse comércio, não, eles eram cheios de boas intenções, cheios de desejo para facilitar a vida das pessoas, mas eles estavam simplesmente transformando o lugar do culto, o culto ao Senhor, conforme o conforto e o prazer deles. E quando nós olhamos hoje, nós vamos perceber que não há nenhuma diferença quanto a isto. Nós vamos perceber que o segredo, com raras exceções, porque pode também ser uma atuação do Espírito Santo do Senhor, sim, para fazê-lo, mas nós vamos perceber que muitas denominações, muitas comunidades, elas enchem, não porque tem uma pregação que vai contra o pecado, levando as pessoas a glorificarem a Cristo, a reconhecerem a sua humanidade, e de que são pecadores, e de que precisam da graça do Senhor e vivem da graça, não, eles transformam esse ambiente num ambiente muito agradável, muito interessante. Existem igrejas presbiterianas que a pregação, ela se baseia naquilo que as pessoas estão vivenciando. Então, por exemplo, quando lançaram o primeiro filme lá dos Vingadores, então aí o pastor colocou, nós vamos ver então os Vingadores e a vingança através da graça do Senhor, então ele conta o enredo do filme, as pessoas riem, aquilo é tão agradável, aquilo é tão interessante, e o pastor então, como um apresentador, ele vai levando as pessoas a se divertirem, a verem, nossa, que coisa moderna, que coisa interessante, e aí as pessoas saem de lá dizendo assim, ai que bacana, eu entrei aqui tão tristinho, tão acabrunhado, mas estou saindo agora leve, flutuando, sabe, minha autoestima está na estratosfera, eu estou tão bem, e sabe, e isso enche, porque as pessoas elas querem isso, as pessoas elas não querem um lugar de desconforto, elas querem um lugar de conforto. É impressionante isso. É interessante quando vem algumas pessoas transferidas de outros lugares para Boa Vista e procuram a igreja, procuram a mim, ou o pastor Gessé, ou o pastor Heleno, e dizem, nós estamos pensando em frequentar aqui a igreja. Meu irmão, que bom, que ótimo, mas eu tenho só algumas perguntas. Pois não, irmãos, é impressionante, a maioria desses irmãos fazem a seguinte pergunta, tem culto infantil na igreja? A gente diz, não, nós não temos essa prática. Pastor, então, valeu, mas não vai dar não, tem um menino é o cão, não consigo dominar, não consigo disciplinar, não dá pastor, aí não dá, porque eu quero cultuar. Veja, a intenção, ela parece-nos boa, parece que há lógica nisso, mas percebam a motivação. Nós somos movidos a essa questão, nós somos movidos a esse sistema de fazer com que se facilite para as pessoas. Então, vender os animais, o vinho, o sal, o óleo, fazer o câmbio de moedas estrangeiras para a moeda utilizada no templo, isso é tão interessante, isso é tão bom. Mas levou Cristo à ira. Porque o templo não foi instituído pelo Senhor, o culto não foi instituído pelo Senhor, para que essas coisas acontecessem, por mais que elas nos pareçam atos tão benevolentes, mas não foi isso que o Senhor determinou. E foi exatamente isso que causou ira no coração do Senhor Jesus.
O templo, ele deveria ter um espaço para abrigar os gentios, mas o que os judeus estavam fazendo? Na sua visão antropocêntrica, eles estavam impedindo esses gentios de se aproximarem do Senhor, de se aproximarem de Cristo, de se aproximar daquele que de fato é o Salvador de todos. E que coisa triste! Porque o Senhor Deus, tendo determinado que o povo deveria abrir as portas para que os gentios viessem e conhecessem a Deus, os próprios religiosos, os responsáveis pelo templo, os administradores, eles estavam impedindo, em nome de uma boa ação, em nome de uma boa ideia. Estavam até bem intencionados, irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade em crer nisso, tinham até boa intenção, mas eles estavam impedindo algo que Deus havia aberto. É por isso que o Senhor Jesus, quando Ele está naquele lugar, e derrubando tudo, e destruindo tudo, chutando, e batendo nas pessoas, esmurrando as pessoas, porque João nos dá esse quadro que não aparece nos sinópticos, porque ele usava um chicote. O Senhor, ele cita dois textos. O primeiro texto é Isaías 56, de 6 a 7. E o que Isaías 56, 6 e 7 ressalta? Ressalta os gentios. Ressalta o fato de que a graça do Senhor também está sobre outras nações. O texto dito por Cristo diz assim, Isaías 56, de 6 a 7, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É assim que o Senhor, ele cita, porque aqui em Marcos diz, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, para todos os povos. Portanto, já no Velho Testamento, o Senhor está mostrando que a igreja do Senhor era a porta, por assim dizer, para que as nações conhecessem a graça e o amor de Deus. É por isso que a igreja hoje, ela precisa estar envolvida na obra missionária. É por isso que cada crente, ele tem que ter consciência de que ele é um parceiro nessa obra. É por isso que eu tenho que ter no meu coração a alegria de dizer, Senhor, obrigado, porque com as minhas orações, com o meu entusiasmo e com o meu dinheiro, eu posso fazer parcerias, porque se eu não posso ir lá para aquele lugar tão difícil, mas eu posso ser parceiro desses irmãos, e o teu nome será pregado, o teu nome será conhecido por todo o mundo, porque essa é a vontade do Senhor. Se no Velho Testamento nós temos o Senhor chamando as nações para Jerusalém, no Novo Testamento nós temos o Ide de Cristo, para que saiamos a todos os lugares para pregar o Evangelho. A igreja existe, o Senhor Deus instituiu a igreja para isto também. E se eu não tenho nenhum envolvimento com a obra de evangelização ao redor do mundo, há algum problema comigo. A minha visão é uma visão muito pequena, muito reduzida. E eu preciso me envolver, por quê? Porque eu preciso me envolver para a glória do Senhor. Agora, o templo, que havia dedicado um espaço para as missões mundiais,
Os líderes daquele templo estavam embotando, estavam prejudicando. Vocês imaginam, um gentio chegava: quem é você? Ah, eu sou de Alexandria, eu sou grego. O que você quer? Eu quero entrar no templo, eu quero adorar. Não, mas não tem espaço para você não, infelizmente. Mas não há nem, não há. O único espaço que poderia ter para você, mas nós estamos agora com outro projeto. O templo aqui está com um projeto bacana, está com uma visão ministerial bem interessante. Então, infelizmente, para você, não há espaço. E eles estavam quebrando o significado do templo. Por isso o Senhor Jesus, ele cita Isaías 56, 6 e 7, quando o Senhor se dirige aos gentios, dizendo: vocês serão bem-vindos, vocês poderão participar do culto, vocês terão os seus sacrifícios aceitos, porque essa casa é chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações, para todos os gentios. Portanto, nós temos uma aplicação aqui missionária, uma aplicação para a evangelização mundial. Sabe, irmãos, é por isso que às vezes pode se tornar preocupante quando uma igreja passa décadas e décadas e você não vê ninguém ali no meio daquela igreja se dispondo ao Senhor, dizendo: eu quero ser um missionário, eu quero ser enviado a outras nações, eu quero fazer parceria com a minha igreja e poder levar esse evangelho a tantos povos que nunca ouviram de Cristo. Às vezes estamos tão acabrunhados, tão reduzidos, tão encapsulados, vivemos um ostracismo, por vezes até teológico, e nos esquecemos daquilo que o Senhor colocou para nós, como o templo havia se esquecido também de uma de suas vocações diante do Senhor. Mas Cristo também, ele não cita apenas Isaías 56, 6 e 7, mostrando o que o Senhor desejava, mas ele também acusa o pecado daqueles que estavam profanando o templo do Senhor. E aí então o Senhor cita Jeremias 7:11, quando diz: e depois vinde e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Então essas pessoas, elas iam para o templo e diziam: bom, agora que eu vim para o templo, finalmente eu estou salvo. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Então Jeremias está dizendo: vocês cometem abominações, venham ao templo, participam do culto, acho que isso já é bacana, já está mostrando que vocês estão bem, mas vocês continuam a praticar o pecado. E aí o Senhor continua dizendo: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Aqui também dá para perceber a divindade de Cristo, porque ele reivindica para si a palavra que foi dita por Javé no Velho Testamento, e ele está demonstrando ali dois aspectos. O primeiro, por causa das boas intenções, eles haviam destruído aquilo que Deus havia determinado para abençoar as nações, e ao mesmo tempo eles profanavam o templo, achavam que estavam protegidos, que era uma boa ação, que era algo muito bom para o templo, para os líderes, para as pessoas, mas eles haviam transformado aquele lugar num covil de ladrões. Interessante que Jeremias, ao utilizar essa expressão, ele não está falando de cambista, de vendedores, de mercadores, não existia na época dele isso. Mas o Senhor Deus já utiliza essa expressão, não apenas apontando para o que o seu filho faria no futuro, mas mostrando que a deturpação, mesmo movido pela boa vontade, era na verdade a transformação daquele templo num covil de ladrões, porque eles estavam impedindo que a graça do Senhor, o amor de Deus, fosse conhecido pelos gentios, pelas nações. Porque o Senhor Deus, ele não veio para instituir a igreja num país, ele veio para instituir a sua igreja ao redor do mundo, o seu reino abrangendo todo o mundo por meio da pregação. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade, porque baluarte é alicerce, significa dizer que a igreja, ela deve preservar a doutrina, mas ela também é coluna,
E as colunas serviam para erguer as inscrições que determinavam aquele prédio, para que pessoas de muito longe, quilômetros distantes, pudessem olhar para o prédio e identificar, porque a identificação do prédio estava sobre colunas altas. Por isso a igreja, ela não apenas deve preservar a doutrina, como Paulo nos ensina, mas também erguer a mensagem do Evangelho para todo o planeta. A primeira igreja presbiteriana de Roraima deve levantar essa mensagem para que indígenas, para que africanos, para que aborígenes, para que chineses, para que coreanos, para que pessoas que habitam Tonga, que é uma ilha que talvez você nunca tenha ouvido falar, conheçam do Evangelho. E nós devemos fazer isto, não só porque é vontade do Senhor, mas também porque Ele será glorificado. Mas o templo havia perdido isto. Eles haviam profanado aquele lugar. Eles transformaram o lugar da habitação do Senhor num lugar, num covil de ratos, de corruptos, de ladrões. E essa foi a indignação de Cristo. E é impressionante porque podemos perceber Cristo como o verdadeiro templo, demonstrando o pecado daquelas pessoas. Portanto, o templo era como a figueira. Tinha apenas o estereótipo, o verniz, a casca, a capa de um lugar abençoado. Mas era um lugar que precisava de purificação. E é interessante porque o texto nos diz que o Senhor Jesus interrompe soberanamente todas as atividades do templo. Aquela ação do Senhor parou as vendas, parou os sacrifícios, parou o trabalho dos sacerdotes, virou o caos nesse sentido, tudo parou. É como se você estivesse andando com uma máquina com muitos vagões e de repente colocasse uma obstrução e você parasse a máquina. Ao parar a máquina, você para todos os vagões. Ou como um engarrafamento, quando você tem um carro e acontece um problema, você para e os carros começam a parar atrás de si. Foi esse o sentido que Marcos nos deu, quando diz no verso 16, que Cristo não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. O Deus Todo-Poderoso disse: chega, isso aqui vai acabar, vocês não vão continuar mais fazendo isto, porque o que vocês estão fazendo vem do covil de salteadores. E sabe, irmãos, isso deve nos fazer pensar no tamanho da graça do Senhor sobre nós. Porque, como diziam os nossos pais no passado, os puritanos, os reformados, como disse Calvino, a mente e o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós precisamos nos policiar mais e mais, porque o nosso objetivo deve ser unicamente a glória do Senhor. O nosso objetivo é engrandecer a Cristo. E não há forma de engrandecer ao Senhor quando nós pensamos na expansão deste Evangelho pelo mundo todo. E a nossa primeira motivação para pregar o Evangelho ao redor do mundo não é o pecador. Não é olhar os pecadores como coitadinhos, vítimas e que são escravos, e então eu preciso ir lá levar o Evangelho para libertar. Não, essa não é a primeira motivação. A primeira motivação é: ó Cristo amado, existe um lugar onde as pessoas profanam o teu nome, eles cospem na tua santidade. Eu quero ir lá, pregar o Evangelho, para que o teu Espírito haja no coração daquelas pessoas e elas se convertam para te glorificar. Um lugar onde o nome do Senhor é profanado pode se transformar numa igreja que glorifica o nome do Senhor. Essa é a motivação. É claro que eu posso amar os pecadores, eu posso amar aquele que está em trevas. Não há erro nisto. Não há erro nisto. Mas o principal é a glória de Cristo. E era exatamente isso
que faltava naqueles líderes. Eles não glorificavam a Deus, eles estavam pensando apenas em si mesmo. E aí, irmãos, Marcos ele encerra esse ensino da frutificação quando ele retorna à figueira. Do verso 20 ao verso 26, nós vamos encontrar aqui uma palavra de Cristo que é extremamente importante para nós, porque vejam, o que está acontecendo? Primeira figueira, demonstrou, não frutificou, a maldição do Senhor, secou até a raiz. O templo não cumpria mais o seu papel, se transformou num covil de ladrões. O Senhor impediu as atividades, o culto, todas as cerimônias. E agora é como se o Senhor aplicasse a nós tudo aquilo que aconteceu. O que significa isto? Qual é a aplicação para a minha vida? E é nesse sentido que o Senhor, a partir do verso 20, ele diz, a partir do verso 22, tendes fé, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Qual é a aplicação que nós temos aqui? É tão simples. O primeiro aspecto, irmãos, é que o Senhor ele está falando aqui da frutificação do crente. Ele está mostrando o que significa esta frutificação. E aí nós precisamos entender que essa frutificação ela vem naquilo que o Senhor Jesus nos ensina a partir da fé, a oração e o perdão. São esses três elementos. Não são os únicos, mas são os aqui utilizados pelo Senhor. Como que eu devo ser uma figueira com folhas vistosas e chega lá carregada de frutos? Como eu posso ser o templo que abriga os gentios, que cumpre o seu papel? Como eu posso glorificar a Cristo, sendo Ele o templo verdadeiro, sendo Ele a videira verdadeira, a planta verdadeira? Como posso fazer isto? E o Senhor diz então que nós devemos, com a nossa fé, a nossa oração e o nosso perdão, glorificar ao Senhor. Esse texto aqui lido é um texto muito mal utilizado por muitas pessoas, porque quando o Senhor Jesus ele diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E aí então o Senhor Jesus vai explicar essa hipérbole, essa figura de linguagem. No verso 24 ele diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Qual o significado disso? Algumas pessoas erroneamente acham que com isso, Deus se vê na obrigação de responder positivamente todas as nossas orações. Mas irmãos, quando nós pensamos em oração, nós precisamos pensar no contexto maior. A oração, ela não existe para satisfazer os nossos caprichos. Ela não existe para satisfazer as nossas, digamos, meninices. Ela não existe para satisfazer aquilo que se manifesta por imaturidade. Não. Sabe por que existe a oração? E sabe por que existe o exercício da fé, crendo que o Senhor é poderoso? Porque é isso que Cristo está colocando aqui. Eu creio que o meu Deus é poderoso. Existe para a glória de Deus. Por isso, esse trecho do Senhor Jesus, quando ele fala sobre o caráter da oração, precisa ser compreendido também segundo aquilo que 1 João 5, 14 e 15 nos diz, e que não contradiz, não é contrário ao que Jesus fala, mas complementa.
Lá em 1 João 5, 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Porque se nós olharmos para a afirmação de Jesus e afirmarmos, eu diria até de forma equivocada e até um tanto irresponsável, dizendo que o Senhor é aquele que vai responder, basta que a minha fé seja uma fé portentosa, Deus se vê na obrigação de responder. Então nós vamos dizer que Paulo era um homem que não tinha fé. Porque Paulo tinha um espinho na carne, orou por 3 vezes e Deus não ouviu. E nós vamos ver tantos servos de Deus que vivenciam essa questão. É por isso que a oração, ela precisa ser entendida conforme os nossos símbolos de fé nos ensinam. A nossa confissão de fé, no capítulo 21, no item 3, de forma feliz ela afirma: a oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, e para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, isso com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Portanto, os nossos símbolos de fé já nos afirmam algo que nós sabemos. Nós não oramos como convém. Não é a nossa oração que chega ao Pai, mas é o gemido inexprimível do Espírito Santo. Quando um crente se ajoelha e começa a orar, o Espírito Santo então leva o Senhor à perfeita oração. E o Senhor vai responder a essa perfeita oração, porque é vontade dEle, e porque vai glorificar o seu santo nome, mesmo que contrarie as minhas palavras, que é dita por alguém tão fraquinho, tão pequeno como nós. E o Senhor Deus então responde de forma perfeita. É por isso que o nosso catecismo maior, na pergunta 184, responde a seguinte pergunta: por que devemos orar? Ou qual é o objeto para o qual devemos orar? E a resposta é: devemos orar por tudo quanto realça a glória de Deus. Repito, devemos orar por tudo quanto realça a glória de Deus e o bem-estar da igreja e o nosso próprio bem ou de outrem, nada, porém, que seja ilícito. Se eu oro pelo bem-estar da igreja, se eu oro para o meu próprio bem, ou para o bem de um irmão, de um querido, isso deve acontecer para a glória de Deus. Se eu oro pela cura de uma doença e posso fazê-lo, Deus vai responder conforme a sua glória, e eu devo estar satisfeito com isso. Na pergunta 185 diz: como devemos orar? E a resposta é: devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus e profunda convicção de nossa própria indignidade, necessidades e pecados, com orações penitentes, gratos e fracos, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humilde submissão à sua vontade. Por isso, quando eu oro, o Senhor Deus leva a minha oração por meio do Espírito Santo, que é perfeito, porque é o Espírito de Cristo, e o Senhor vai responder positivamente. Por isso a dimensão da oração não se encerra em nós, mas começa com o Espírito Santo de Cristo. É o Espírito Santo de Cristo que leva as suas orações e a minha oração para que sejam respondidas pelo Pai. Por isso temos a garantia, como diz João, de que vamos obter a resposta do Senhor, porque é feito para a glória de Cristo. E nesse sentido, as Escrituras nos mostram que essa oração que glorifica a Deus promove em nós o próprio caráter de Deus. Esta fé
esta oração deve gerar em nós o caráter do Senhor. Versos 25 e 26 falam de perdão. Ele diz claramente: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É por isso que o Senhor Jesus, num outro momento, ele diz assim: quando você vai ao culto e leva a sua oferta, e lembra que existe um problema entre você e outra pessoa, deixe a sua oferta, não cultue, deixe, vá, resolva, aplique o perdão, se relacione novamente com aquela pessoa, depois retorne, aí sim, venha e cultue. O que Jesus está mostrando aqui, pelo exemplo da oração? Que isso o Novo Testamento e as Escrituras estão cheias disso. A própria oração do Senhor Jesus que nos ensina: Pai, perdoa as nossas dívidas assim, olha só, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas o objetivo maior de Cristo é mostrar o caráter dele em mim. Portanto, a fé que me leva a orar, sabendo que Deus há de responder para a sua glória e responder positivamente mediante a sua vontade, segundo tudo aquilo que eu oro, vai gerar em mim o caráter de Cristo. E isto é frutificar. Algumas pessoas acham que o crente só dá fruto quando ele prega o evangelho e as pessoas se convertem. Isso é um erro até primário. Porque quem converte as pessoas não é o meu sermão, não é a minha palavra, é o Espírito Santo de Deus na sua soberania. Frutificar é realizar a vontade de Deus, é ter em mim o caráter do Senhor. Portanto, se eu sou uma figueira, as minhas folhas estão verdes, se eu tenho o caráter de Cristo, ela vai estar cheia de frutos. Eu sou o templo do Senhor, a habitação de Cristo pelo seu Espírito Santo. Se eu tenho o caráter de Cristo, as pessoas encontrarão em mim a mensagem do Evangelho de salvação para os ímpios e a mensagem de edificação e quebrantamento para os crentes. Eu serei bênção na vida das pessoas, bênção de Deus. O Senhor Jesus não está falando aqui de uma casta de crentes superpoderosos que num estalo de dedos tem a sua vontade respondida, submetendo o Pai a essa vontade. Não, o que Jesus está dizendo é: tenhamos o caráter de Deus. Sejamos como Cristo. Que as pessoas vejam Cristo em mim. Nisto eu frutifico, porque para isto Cristo veio morrer. E para isto Ele habita em mim com o seu Espírito Santo. E isso se manifesta unicamente pela graça do Senhor. O crente, ele não é crente por suas próprias forças, mas ele é crente e permanece crente, porque o Espírito de Cristo está nele e o caráter de Cristo está sendo forjado na minha vida. Portanto, o ensino que Marcos nos traz aqui é sobre fruto. Ele usa a figueira, ele usa o templo, dois eventos que realmente aconteceram para mostrar que nós, pela fé e a oração, manifestamos o caráter de Cristo, ser como Cristo é. Mas isso só pode acontecer por meio da graça e do amor de Deus, disponíveis a mim. Basta que eu me submeta e diga: Senhor, usa da tua graça e da tua misericórdia. Deus vai usar e certamente eu serei vitorioso diante do Senhor com a minha fé e também por meio das orações. Quais são as aplicações finais que poderíamos trazer aqui para nós hoje? São tão simples. A primeira delas é que Marcos, eu quero lembrar isso novamente, Marcos ele está falando aqui da humanidade e da divindade de Cristo. Não podemos nos esquecer disto.
Cristo, ele era verdadeiramente homem, então tudo que se aplica ao homem, excetuando o pecado, se aplica a Cristo, mas Cristo também era e é verdadeiramente Deus. Ele continua homem hoje, com o corpo glorificado, e ele também era e é verdadeiramente Deus. Tudo aquilo que se aplica ao Senhor, proibições e permissões, com relação a Deus Pai e ao Deus Espírito Santo, se aplicam ao Senhor. Irmãos, em segundo lugar, nós precisamos ter muito cuidado com a aparência enganosa de crentes que não frutificam. A gente precisa ter cuidado com isso até dentro da igreja. A gente vê gente aí que frequenta a igreja, está no hall de membros e tal, mas você começa a ver a vida da pessoa e percebe que ela não tem fruto. Hoje, conversávamos hoje de manhã na nossa sala, aliás, Sandra, minha esposa, que ressaltou isso. Isso se aplica inclusive à escolha do futuro cônjuge. Vamos ter muito cuidado com isso. A igreja, ela está cheia de joio. E esse joio está sentado entre nós. Ele está tocando entre nós, toca até contrabaixo. Joio toca até contrabaixo. Os joios pregam dos púlpitos das igrejas. Precisamos ter cuidado com isto. Precisamos ser maduros para perceber isto. E ao mesmo tempo, olhar para a nossa vida. Claro que eu quero crer que somos crentes. Então, como crentes, devemos cada vez mais buscar o caráter de Cristo na minha vida. Porque, irmãos, precisamos ser sábios nisto. Ao olhar para pessoas que não frutificam, Cristo, na parábola do semeador e na parábola da videira, ele diz claramente que essas pessoas não são crentes. Pode cantar, pregar, tocar, exercer trabalho na igreja, pode ser o que for. Ele não é crente, porque ele não apresenta fruto, e eu tenho que estar usando de maturidade com relação a isto. Eu nunca esqueço quando ouvi uma pregação, dentre muitas, do ex-reitor do seminário, um homem que influenciou muito a minha vida, reverendo Francisco Leonardo Slaubeck, um homem santo, um homem piedoso, um homem que até hoje tem sido exemplo para a minha vida. E como eu fui impactado quando ele disse: irmão, sabe quando se deu a minha conversão? Quando eu estava no 4º ano do seminário para ser ordenado pastor. Então precisamos fazer um autoexame. Precisamos ver se de fato o caráter de Cristo está em mim. Esse caráter de Cristo é forjado por sua graça, mas eu preciso, irmãos, ser crítico bastante para olhar e quem sabe, como o reverendo Francisco disse lá, no 4º ano de seminário, prestes a se formar, talvez eu esteja há 20 anos como membro da igreja, mas eu preciso talvez hoje chegar em casa, me ajoelhar e dizer: Senhor, eu quero fazer algo que nunca fiz na minha vida, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero ser transformado pelo Teu poder, eu quero ser um crente de verdade, porque até agora não tenho sido, e a graça de Deus há de nos alcançar. Então, esse texto de Marcos, ele nos adverte para duas coisas. Primeiro, para nós mesmos. E também, olhar para o joio no meio da igreja e ter cuidado com ele. Até pastores e presbíteros, líderes, podem ser joio, instrumento de Satanás para colocar a perder o rebanho de Cristo. E eu preciso estar atento com relação a isto, sempre debaixo da graça do Senhor. Outra coisa também, irmãos, importante aqui, é que nós não podemos utilizar o reino de Deus, o culto, tudo aquilo que pertence ao Senhor, para o nosso bel prazer. E a expressão ela já é pejorativa, o nosso bel prazer. Não, deve ser prazeroso para nós, mas esse prazer deve estar em cumprir a vontade do Senhor. Irmãos, como é difícil cumprir a vontade do Senhor, como é se colocar contra a correnteza, como é estar preparado para receber fogo amigo.
Talvez aquele que está ao seu lado na igreja diga: olha, você está muito exagerado isso daí, não é bem assim não, você tem que dar uma relaxada. Sabe, essas vozes que vêm contra uma posição firme de santidade diante do Senhor. Não abra mão disto. Não abra mão disto. Se o Senhor ordenou, obedeçamos. Se o Senhor não ordenou, abandonemos. Simples. Não tem que criar subterfúgios para isto. E como nós hoje percebemos que o mundo tem entrado nas igrejas, jovens que têm tido um comportamento que não é o comportamento das Escrituras, adultos que têm tido um comportamento que não é o comportamento das Escrituras, crianças que têm tido um comportamento que não é o comportamento das Escrituras, idosos, e todos nós precisamos lutar contra isto. Temos que ter vida santa, piedade, vida aos pés do Senhor. Esse é o melhor lugar. E eu vos asseguro que estar aos pés do Senhor não significa ser chato. Algumas pessoas acham que estar aos pés do Senhor é como todo dia de manhã acordar, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, e beber um copaço assim de puro suco de limão com bastante sal e tomar aquilo e ficar amargo o dia inteiro. Não, não é isso. Você não precisa ser um alienígena. Você não precisa ser um esquisitão na sociedade, não. Mas nós temos que, na nossa personalidade, no nosso estilo, glorificar ao Senhor e ter vida santa, participar de tudo aquilo que agrada ao Senhor, não fazer do reino de Deus como que um cinema, ou um shopping, ou um teatro, que de vez em quando eu estou por ali e tal, não, mas efetivamente viver para a glória do Senhor. Por isso devemos crer que o Senhor ouve a nossa oração, e Ele sabe quando a nossa oração deseja glorificá-lo por meio da minha fé, desejando ter o caráter de Cristo. Por isso, irmão, eu sei que talvez você diga assim: mas pastor Alfredo, é difícil demais. É verdade, é muito difícil. Mas nós temos a graça, a misericórdia e o amor de Cristo. Foi por isso que Ele morreu. Foi por isso que Ele destruiu o templo, sendo Ele próprio templo. E Ele, como templo, nos fez templozinhos pequeninos para a habitação do seu Espírito Santo, para que nessa terra se reconheça que há um povo, o povo de Cristo, que somos nós. E isso é prazer, isso é alegria, isso é pujança, contentamento no nosso coração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome pela Tua palavra. E pedimos para que ela encontre guarida no nosso coração. E para que sejamos firmes, ó Senhor, naquilo que a Tua palavra nos ensina. Que sejamos, ó Pai, corajosos de viver uma vida santa e reta, e ao mesmo tempo, como Cristo nos ensina, detectar o joio, detectar figueiras cheias de folhas, mas que não produzem fruto. Para que não sejamos enganados, ó Pai, mas para que tenhamos vida diante do Senhor. Ó Pai, quebranta-nos com a Tua palavra, quebra aquilo que se levanta contra Ti. Vem, ó Senhor, destruir a nossa soberba, e vem nos humilhar, ó Pai, diante do Senhor, porque quando somos humilhados, o Senhor se encurva, nos abraça, nos beija, nos trata com carinho e nos conduz em segurança. Ó Senhor, não queremos ser arrogantes diante da Tua palavra, mas queremos ser como pequeninos filhos nos Teus braços, sendo conduzido por Teu amor. Faz isso, ó Pai, e nós Te louvamos pela vida de Teu Filho, o templo perfeito, aquele cujo templo construído por mãos humanas apontava a perfeição, aquele que como templo nos fez pequeninos templos, templozinhos pequenos, para a habitação dele mesmo em nós, para que tivéssemos fé, para que pudéssemos orar e para que pudéssemos ter o caráter de Cristo em nós. Pura graça, puro amor, pura misericórdia. E agora, que a graça desse Cristo amado,
o teu amor, ó Pai, e também toda a atuação do Espírito Santo estejam sobre a minha vida e sobre a vida do teu povo que aqui se reúne, e que sejamos desafiados a viver, ó Deus, para a tua glória, frutificando pela graça de tuas mãos. E nós rogamos isso não apenas por nós, mas por toda a igreja de Cristo que hoje, domingo, no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo, se reuniu ao redor da terra para te glorificar, até aquele dia eterno que estaremos contigo. Maranata, vem Jesus, volta e leva-nos para si, para que tenhamos, ó Deus, esta alegria eterna de estar contigo sem pecado por toda a eternidade. Vem Jesus, leva-nos como noiva para si, e que tenhamos nisto a nossa esperança e o nosso desejo maior, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, está encerrado.